O tema de hoje é: montar o cavalo não é o objetivo. E calma que eu já vou falar sobre as 3 coisas que eu considero que podem causar problemas para a evolução do seu cavalo quando você quer montá-lo antes do tempo, colocar sela antes do tempo. Antes, estamos seguindo todos os protocolos de segurança do Ministério da Saúde em relação à luta contra o coronavírus. Em casa de quarentena, isolados, evitando aglomerações, com certeza. Aqui no trabalho, distanciamento das pessoas, não estamos nos cumprimentando, aumentou completamente o uso de álcool, gel e Protex. Porém, o nosso trabalho a céu aberto com cavalos continua normalmente. Estamos recebendo cavalos para doma, reabilitação e tudo mais, tá certo? Inclusive, se você está precisando, estamos de portas abertas. Vamos lá! Antes, poxa galera, inscreva-se no meu canal porque é assim que você me ajuda, tá bom? Eu separei 3 itens importantes, fundamentais, para quem está iniciando a carreira profissional de doma de cavalo. Inclusive, não sei se para quem está iniciando a carreira profissional, para todos nós é uma reflexão, tá certo? Eu utilizo esse raciocínio, esse método e me ajuda muito. A primeira coisa que pode atrapalhar o momento da doma, a ansiedade do domador, a ansiedade do treinador. A palavra ansiedade não combina com cavalos. Cavalos, esses seres especiais, possuem um time próprio e nós temos que aprender qual é esse time, tá certo? Nos conectarmos com a natureza desses animais e aí nós podemos ter a sensação de atraso do trabalho, mas na verdade você está andando para frente, evoluindo cada vez mais rápido ao entrar em conexão com esses animais, considerando que cada animal também tem seu próprio time. Então, a primeira coisa, a ansiedade pode atrapalhar muito a você encontrar o time certo da colocação da sela e da primeira montaria. A segunda coisa, caboclo, e eu sei muito bem porque eu também já fiz isso, quer mostrar serviço. E aí faz uma grande cagada de agora chegou a hora de ter que montar o cavalo. Isso gera ansiedade, isso gera atropelamento do processo, atropelamento do método, e que é o terceiro item que eu vou comentar já. E também gera aí uma sensação do machão querer mostrar serviço, o que é uma grande de uma cagada, é uma grande de uma bobagem. Olha só, cada cavalo possui o seu time, né? Então a gente corta a ansiedade, encontra o momento correto para se iniciar o processo de colocação da sela. Porque eu estou dizendo que o nome do vídeo é montar não é o objetivo. Montar é consequência de um trabalho muito bem feito com o potro. E o terceiro item fundamental também é: nós precisamos ter um método. Esse método de trabalho nos dá um procedimento de trabalho, porque quando eu erro, e todos nós erramos, bem-vindo à vida, nós conseguimos dar um passo atrás e saber o que foi feito ontem. Quando nós não temos um método, nós não temos um procedimento de trabalho, nós não sabemos quando e como voltar atrás para evitar o problema. Isso são 3 itens que dão outros 3, 4, 20 vídeos diferentes, porque é um assunto muito importante. E então, falei da ansiedade e dessa história do cara querer mostrar serviço, mostrar que é machão e vai fazer uma grande de uma cagada, é desnecessário. Eu também quero fazer um vídeo aqui só sobre as mulheres
montando cavalos gigantes de sangue, enormes, com método, com processo, com uma equitação limpa. E é tão lindo você ver aquilo acontecendo. Aí vem aqui um caboclão, 2,20 m, monta numa capivara e sai fazendo bobagem. É feio, gente. A gente tem que evitar isso. Vamos começar a utilizar o aprendizado, um método, o livro. Estamos em 2020. Embora não pareça, né? Bem, mudando de assunto. Problemas que você pode causar no cavalo quando você atropela o processo, o método, quando você é ansioso. E eu vou citar um problema que eu acho mais sério para depois citar os outros, que é você acabar ensinando o cavalo que o momento de montar é ruim. E aí você está fazendo uma cagada também. Porque ensinar o cavalo que a hora de montar é ruim, ou seja, causa dor, é o momento de adrenalina, é o momento de ansiedade, é o momento de ficar invertido, é o momento de sentir dor no posterior, na coluna, na cernelha, no pescoço e etc. Ele vai associar que aquele momento é ruim. E o que diferencia as crianças dos adultos, os amadores dos profissionais, é que o profissional tem a obrigação de mostrar ao cavalo que montar é um momento bom, que montar é um momento gostoso, que montar é um momento de satisfação, de potência, de alegria. E isso não só é possível, como é básico. Por isso eu digo que é importante tirarmos da cabeça que montar o cavalo é o objetivo do trabalho. Montar o cavalo é o motivo de sucesso. Muitas vezes pode ser o grande fracasso, porque você pode ensinar um cavalo a corcoviar, a empinar, a sentir dor, causar lesões, inclusive, principalmente, ensinar ao cavalo a não aprender. Porque cavalos ansiosos têm maior dificuldade de aprendizado. Olha só que frase. Cavalos ansiosos têm maior dificuldade de aprendizado. E o que mais que eu queria falar? Estou falando já um monte de coisas. Eu queria citar um exemplo do Frédéric Pion, é um cara que eu admiro muito. Hoje o vídeo não tem edição, então não posso mostrar um vídeo dele, mas Frédéric Pion, segundo a minha instrutora Jana Wiedeckler, alemã, ela dizia que Pion tinha uma brincadeira que era dizer para o cavalo que ele tinha um carrapato. Olha, você tem um carrapato aqui. Então ele ia coçar, tirar o carrapato. Depois o carrapato sai andando pelo corpo do cavalo. Então ele vai tirando o carrapato do cavalo, um carrapato imaginário, é um jogo, é uma brincadeira que ele fazia com o cavalo dele. E aí ele colocava o peso porque ele estava tentando tirar o carrapato e o carrapato ia para o outro lado do cavalo. Então ele falava, só um instantinho, pegava um banquinho, colocava e ia procurar o carrapato do outro lado. E nessa brincadeira ele colocava o peso, a pressão, tirava o reflexo de oposição do cavalo, tornava esse jogo uma brincadeira gostosa de se fazer. E é um exemplo que eu carrego na minha memória, porque acaba tirando de nós a ansiedade, a necessidade de ser machão, que é uma grande de uma imbecilidade, e pôr foco no método de trabalho. Bem-vindo a essa quarta-feira, lutando contra o coronavírus, que, pelo amor de Deus, é surreal o que nós estamos passando. Desejo saúde, principalmente a todos, e que a gente passe por esse processo da melhor forma, sem deixarmos de ser quem nós somos. Beijos.